Como aprender inglês? Esse vídeo de hoje será direcionado para um influencer chamado Rafa Brito, mas serve para você também que está em busca de aprender um idioma. Vou mostrar algumas estratégias de como você pode começar a aprender inglês. Okay, let's go. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sidney Teodoro e você está no meu canal O Negociante. Seja bem-vindo, Rafa Brito, e todo mundo que deseja aprender um pouco sobre inglês. Há alguns anos eu venho aprendendo e vou mostrar agora algumas das ferramentas e algumas formas que eu acho mais importante para quem deseja aprender inglês. E atenção, o que eu vou ensinar aqui é como aprender inglês. É diferente de ensinar inglês. Vou te ensinar como você deve começar, o que você deve fazer para ter fluência, um bom vocabulário, como você deve praticar, o que você deve fazer, qual plano, qual ideia, qual meta. Será os principais argumentos para você fazer o que precisa para efetivamente aprender o idioma inglês ou qualquer outro idioma. E vou tentar explicar da mesma forma que o Rafa Brito vem ensinando muitas pessoas na internet. Uma maneira que até a nossa avó entenda e aprenda de uma vez por todas o idioma. Vamos lá. Eu, assim como a maioria dos brasileiros, tivemos contato com o inglês através da escola, o verbo to be, aprendendo através de gramática. E além disso, aí tem aquele contato com filmes, alguns vídeos legendados, algumas séries e outros conteúdos que nos são bombardeados, como música, alguns shows e etc. Então, o que eu decidi fazer? Comecei a estudar inglês para um concurso público. Já deixei até um vídeo linkado aqui dessa história do concurso público e o inglês na minha vida. Mas o mais importante que vocês precisam saber para aprender inglês é aprender como se fosse uma criança. Da mesma maneira que uma criança aprende inglês, nós precisamos aprender. Recomendo não começar pelo uso da gramática, como geralmente as escolas fazem. Vamos começar por maneiras não tradicionais de aprender inglês. E as maneiras que eu vou ensinar aqui, você pode praticar na sua casa, no seu trabalho, quando estiver dirigindo o seu carro, quando estiver fazendo a sua caminhada, quando estiver fazendo a sua atividade física, você estará estudando inglês. Então, para começar, precisamos dar o primeiro passo. E o primeiro passo que eu dei, que vocês também podem, é montar uma apostila. Me presta a apostila aí, produção. Eu montei uma apostila quase igual a uma apostila igual a essa. Porém, era bem mais fina. Isso aqui é um livro que eu imprimi na época. Na época eu não tinha dinheiro para comprar meus livros. Eu fazia igual o Rafa Brito já fez. Eu lembro que ele tem um vídeo falando, ou se eu não me engano, tem uma story no Instagram dele que ele falou que também por dificuldades não conseguia comprar livros ou baixar cursos. E os cursos ele comprava com os amigos e os livros ele pegava livro digital e fazia impressão. Isso aqui é um livro que eu fiz. Mas voltando ao assunto. Você precisa montar uma apostila com algumas músicas para ter o primeiro contato com o inglês. Algumas palavras a gente já conhece. Além dessas pequenas palavras que a gente já conhece, o que eu fiz? Eu escolhi as bandas internacionais que eu conhecia, peguei 90 músicas, selecionei 90 músicas internacionais e montei uma apostila com essas 90 músicas. Montei a apostila bonitinho, mandei encadernar, igual esse livro aqui, e todo dia eu fazia uma tradução de uma música por dia. Comprei um dicionário como esse, um dicionário de Oxford, que tem a tradução. É o dicionário
normal que nós usamos na escola quando está aprendendo o verbo to be, etc. Aqui tem as palavras e logo depois da palavra tem o seu significado. Foi as primeiras coisas que eu fiz. Quando eu comecei a traduzir essas músicas, eu fiz o seguinte plano. Eu vou marcar com marca-texto todas as palavras no início que eu não conheço e vou escrever debaixo a tradução. No início, quase todas as músicas eu escrevi a tradução em português de várias palavras. Então as primeiras músicas era toda verde praticamente, porque eu não sabia o significado dessas palavras. Com o tempo, à medida que o tempo foi passando, todo dia eu fazendo a tradução das músicas, eu fui melhorando e o meu vocabulário foi aumentando. E, importante, para começar, pessoal, vocês precisam escolher músicas que vocês gostam. Quando a gente está fazendo algo que a gente já gosta, é muito mais prazeroso aprender quando você engloba ali um certo prazer, um certo gosto. Então, eu escolhi as bandas prediletas. Dessas bandas prediletas, eu escolhi as músicas que eu mais identificava, as músicas que eu mais conhecia. Então, é importante você misturar o seu aprendizado do idioma com algo que te traz certo prazer, certa alegria. Isso vai facilitar seu aprendizado. Perfeito. Sidney, porém, eu quero aprender inglês, mas eu não conheço muitas bandas internacionais. O que eu faço? Então, aqui está o pulo do gato, onde você pode aprender de maneira até mais fácil do que eu fiz. Você pode pegar as bandas nacionais, as bandas que você gosta, Legião Urbana, Capital Inicial, Cazuza, Jorge Benjor, sei lá. O que você achar que você gosta, músicas nacionais, pega essas músicas, traduz essas músicas no Google Tradutor da internet em inglês, ou já pega elas em inglês, provavelmente você vai achar ela na internet em inglês, as músicas que você já gosta, e traduz elas em português. Você já conhece as letras, então vai facilitar você aumentar o seu vocabulário. Quanto mais você aumentar o seu vocabulário, mais fácil vai ser o seu aprendizado. Mas Sidney, criança não aprende assim. Sim, realmente. Criança não aprende assim, mas a gente já tem uma certa vantagem sobre as crianças, porque a gente já lê no nosso próprio idioma, então facilita a gente pegar esse pequeno vocabulário. No início, vai ser um pouco aos trancos e barrancos, mas ao longo do processo, quando terminar essas 90 músicas, você provavelmente vai ter um vocabulário muito grande. Você vai entender e conhecer muitas palavras. E tem as famosas palavras cognatas. As cognatas são palavras que, em português, parecem com as mesmas palavras em inglês. São muitas palavras assim. E tem alguns macetes que a gente vai pegando, igual palavras com final ED, a gente aprende e começa a identificar que são palavras que demonstram que algo aconteceu no passado. Palavras terminadas com LI, voltado por completamente, ansiosamente, rapidamente, espertamente. Por que eu estou citando esses dois casos? Que ao longo do tempo, quando você começar a traduzir e entender como funciona ali, apenas fazendo a tradução, você vai ver que várias palavras se originam da mesma fonte. Elas funcionam na mesma estrutura. Isso vai te ajudar a ter um vocabulário muito grande. Perfeito! Foi isso que eu fiz. Ao final dessas 90 músicas, o meu vocabulário já estava muito grande, já tinha aprendido muitas coisas. O que eu fiz? Eu subi de level. Beleza, passadas essas 90 músicas, o que vocês podem fazer? Mas antes disso, se 90 músicas não está suficiente para você, você pode aumentar. Pode pegar
150 músicas, 200. Se traduzir uma é pouco para você, comece a traduzir 2, 3 por dia. Vá de acordo com o seu tempo, a sua disponibilidade. E claro, uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos meses, nos últimos anos, é que a gente, para concluir determinada tarefa, precisa de um plano. Então, o plano, a princípio, é fazer com 90 músicas. Se você vai fazer com 90 músicas, estipule uma quantidade de música por dia, uma quantidade de música por semana, tenha uma certa organização e tenha controle do que você vem fazendo, porque quando você tem um plano estruturado, uma certa organização, é mais fácil de você atingir suas metas. Então tenha sempre isso em mente, quando você fizer algo aqui no inglês ou qualquer coisa, estruture um belo plano. Perfeito. Quando eu acabei essas 90 músicas, eu decidi subir o level, aumentei a dificuldade. O que eu fiz? Eu comecei a pegar alguns vídeos em português com legendas em inglês. Esses vídeos em português e filmes com legendas em inglês já estavam um pouco fácil para mim. E como meu vocabulário estava grande, assistir dessa forma fez com que ficasse um pouco fácil. Então eu decidi dar um passo a mais. Eu comecei a assistir vídeos com legendas em inglês e vídeos em inglês. Sidney, ainda está difícil para mim, o que eu posso fazer? Se tiver difícil para você, pegue alguma coisa que você gosta. Rafa Brito, você, por exemplo, que faz vários vídeos na internet, o que você pode fazer? Você pode pegar alguns vídeos que você mesmo já fez, alguns vídeos longos, igual aqueles vídeos que você postou recentemente no YouTube. Use algum aplicativo, alguma ferramenta de inteligência artificial e traduz os seus próprios vídeos para o inglês e começa a se assistir em inglês. Você já sabe o tema, foi você que criou, foi você que produziu. Quando você está assistindo algo em português que é transformado para o inglês, é mais fácil. Ainda mais se você colocar uma legenda em inglês. Então, juntamente com aquele conhecimento que você adquiriu traduzindo as músicas, vai facilitar o seu entendimento do inglês falado. Ou seja, assistir vídeos que você mesmo produziu ou vídeo de alguém que fala português, mas foi traduzido para o inglês com legendas em inglês, vai ser muito mais fácil. Uma outra estratégia é você pegar, seja você que gosta de novela, pegar algumas novelas nacionais que estão passando lá fora, que estão em inglês. Pega essas novelas nacionais, novelas da Globo, da Record, da SBT, que seja. Pega elas em inglês, dá uma forma, procure uma forma. Aqui na internet, se você procurar direito, você vai encontrar. Ou através do seu aplicativo de streaming, seja Netflix, Amazon, qualquer que seja. Se você achar essas novelas nacionais em inglês, assista em inglês com legenda em inglês. Se tiver muito fácil, tire as legendas. Perfeito. Outra forma é você pegar uns filmes nacionais que você conhece, filmes que você está cansado de ver. Tropa de Elite, por exemplo, eu já assisti Tropa de Elite 3, 4, 5 vezes. Então, se eu assistir em inglês Tropa de Elite, vai ser muito mais fácil. Eu sei como funciona toda a história. São essas ferramentas que vai fazer você melhorar o seu inglês. Perfeito? Dito isso, vamos para o próximo level. Quando eu terminei as 90 músicas, comecei assistindo vídeos português com legenda em inglês. Achei fácil. Comecei vídeos em inglês com legenda em inglês. Os primeiros vídeos foram o desenho dos Simpsons. Pensei assim, Simpson é um desenho. Por ser um desenho, vai ser mais fácil. Porém, não foi. Infelizmente, quando eu comecei a traduzir alguns episódios do Simpsons em inglês, com legenda em inglês, comecei a assistir, não tive bons resultados. Estava difícil.
Aí a gente fica um pouco meio cabreiro, preocupado se realmente a gente está no caminho certo. O que eu fiz? Eu não parei. Eu fui atrás de outras coisas mais fáceis. Eu comecei a assistir o seriado Two and a Half Men. Aqui no Brasil traduzindo Dois Homens e Meio. Passava muito no SBT. Dá uma olhada na internet aí para vocês se familiarizar com esse seriado. É um seriado muito bom. Comecei a assistir Two and a Half Men em inglês, com legendas em inglês. Aí foi muito mais fácil. Muito mais fácil assistir Two and a Half Men do que os Simpsons. Aí eu comecei a assistir várias temporadas. Ao longo do tempo, no início era um pouco mais difícil. Eu não entendia tanto, mas o pouco que eu entendia, eu continuei persistindo, continuei assistindo. E quanto mais eu assistia, melhor eu ia ficando, minha audição ia ficando boa, eu ia aprendendo cada vez mais inglês. Meio a isso, eu também já estava assistindo um monte de vídeos no YouTube. Alguns vídeos que ensinavam algumas coisas em inglês. E sempre ouvindo, quando eu ia trabalhar, eu ia escutando, quando eu voltava, eu também ia ouvindo algo em inglês. Eu comecei a assistir um podcast na época que eu assistia mais de 4 horas por dia ensinando inglês. Nesse podcast, eu lembro que o apresentador do podcast, o objetivo dele era ensinar as pessoas a falar inglês. Nesse podcast, ele contava uma história, lia bem devagar, como se fosse para criança, mas um pouco mais avançado, e ia falando sobre alguns termos que tinha nessa história e explicava o significado de algumas palavras. O próprio apresentador sabia que quem estava ouvindo já conhecia um pouco de inglês. Algumas coisas diferentes, esse apresentador fazia uma explicação mais aprofundada sobre determinado tema. Sobre isso, eu também trouxe um outro dicionário, que é um dicionário diferente que eu conheci através desses estudos de inglês. Esse dicionário que eu falei para vocês no início, ele tem a palavra em inglês e a tradução. Já esse outro dicionário, ele é diferente. Você também encontra ele aí na internet, para vocês que ainda gostam de estudar com livros físicos e dicionários físicos. Esse dicionário aqui, ele te explica o que é a coisa antes de te dar a tradução. Exemplo, você está procurando a palavra car, que é carro em inglês. O dicionário vai te explicar. É um veículo utilizado para se locomover, isso tudo em inglês. Ele vai tentar fazer que você identifique essa palavra, te contextualizando do significado desse termo. Aí no final, se você ainda não entendeu como funciona a palavra, e ao final, se você ainda não descobriu qual é a palavra, ele vai te dar a tradução. O bom é que, enquanto você está procurando uma palavra, você está aprendendo um monte de outras. Você está mantendo o seu estudo ativo. Então, era assim que o apresentador do podcast fazia. Enquanto ele explicava o que era uma palavra, ele estava te empurrando um monte de outras. Você ouvia outras palavras simples para entender as palavras mais complicadas. Perfeito. Então, já mostrei que para começar, você precisa criar uma apostila igual eu criei, de preferência 90 músicas ou mais, todo dia, e traduzindo essas músicas, montar um plano. Depois, começar a assistir alguns vídeos. Os vídeos pode começar da maneira mais simples, vídeos em português com legendas em inglês para você tentar compreender. O próximo passo, vídeos em inglês com legendas em inglês. E um dos últimos passos, quando o seu vocabulário estiver cada vez maior, você vai começar a entender mais coisas e o seu listening, a sua audição vai ficar boa. É nessa hora que você vai começar a tirar as legendas. E quanto mais você ouvir sem legenda, melhor vai ficar o seu ouvido.
Você pode assistir várias vezes o mesmo filme, de preferência o filme que você goste, a novela que você goste, o seriado que você goste, o depoimento de algum político que você goste. Assiste um monte de vezes em português, depois pega aquele filme, aquela série e assiste em inglês. Você vai entender um monte de coisa. Afinal, o conteúdo você já sabe, vai facilitar o seu aprendizado. E o mais importante, vocês precisam estar em constante contato com o idioma. Não tem como você não estudar. Você precisa começar e quando você começar, o ideal é nunca parar. Mesmo que você aprenda inglês hoje, se você ficar alguns anos sem praticar, o seu listening, a sua audição, o seu vocabulário vai cair. Então precisa sempre estar estudando. E para vocês, assim como o Rafa Brito, assim que decidir realmente começar, nunca pare. Sempre procure oportunidades de aprender. Quando você tiver contato com pessoas que te ofereçam um serviço para aprender inglês, não tem como. A pessoa, professor, professora, escola, instituto que seja, que for te ensinar, não tem como ela pegar na sua mão e pôr as ideias, pôr o vocabulário na sua cabeça. Você vai ter que quebrar, se debruçar na mesa para estudar, ouvir. Não adianta. Por melhor que seja o professor, você tem que fazer a sua parte, que é estudar, sentar o pau, fazer o que precisa ser feito. Então, independente do professor, faça você sozinho mesmo. Se tiver o professor, ótimo, mas enquanto não tem, faz, se debruça. Ao longo do percurso, você vai conhecer pessoas que vão te dar outras dicas para você aprender. Quanto mais você se imergir no idioma, mais contato você tiver, mais rápido será o seu aprendizado. Tem pessoas que aprendem inglês com 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Tudo vai depender da sua força de vontade. Esse vídeo que eu fiz é direcionado para o Rafa Brito, como eu disse no início, mas qualquer pessoa pode aplicar. O Rafa Brito nos ensina, através de seus vídeos, que viralizar na internet você tem que fazer vídeo todo dia. E para quem quer viralizar mais rápido, tem que produzir 3, 4, 5 vídeos. É óbvio, quanto mais vídeos as pessoas fizerem para a internet, teoricamente, mais resultado vai ter. Então, quanto mais você se dedicar para aprender o inglês, mais rápido você vai ter resultado. As ferramentas estão aí. A internet hoje facilita muitas coisas. Tudo que você precisa são coisas que eu disse aqui. O que é? Começar com vocabulário grande, ouvir muito. No início, para ouvir, você tem que ter uma noção. Essa noção você vai ter quando você começar a fazer as traduções. Você vai entender um pouco das palavras. Quando você entender, você vai começar a aplicar, que é o listening, que é a audição. E quanto mais você escutar, mais apto vai estar a falar, que é um dos mais importantes, você falar em inglês. É assim que uma criança aprende. Quanto mais ela é imergida no inglês, através de desenhos, através de contatos com os pais que falam o idioma, alguns parentes, ela escuta tanto ali que uma hora ela vai acabar aprendendo. Você que está assistindo meu vídeo, se você tem um filho e coloca seu filho desde criança assistir desenhos em inglês e todo dia está assistindo lá 2, 3 horas de desenho só em inglês, o que você acha que vai acontecer? Ele vai aprender inglês. Ele nem precisa saber gramática. Se ele tiver contato com inglês, ele vai aprender. Ele não precisa pegar um dicionário. Ele não precisa pegar um livro. Se ele ouvir todo dia desenhos, pessoas falando inglês perto dele, vai aprender. Então, com nós, adultos, é a mesma coisa. Você precisa estar em contato com o inglês para aprender. Não tem tanto segredo. E quanto mais dedicação você tiver, mais rápido serão os seus resultados. E quanto melhor o seu plano para executar esse aprendizado, mais rápido vai ser seus resultados. Então,
para começar, planeje. Essas são as principais dicas que eu posso trazer para você nesse vídeo. O vídeo pode parecer curto, mas são vários anos que eu venho aprendendo e é assim que eu aprendo. Uma das formas também é você pegar o seu celular, colocar em outro idioma, pegar o seu notebook, colocar em outro idioma. Quanto mais coisas você fizer voltadas para o inglês, melhor. Começar a ouvir algumas músicas. Músicas eu não recomendo tanto, porque música às vezes é igual poema. Às vezes você escuta uma música, um Djavan da vida aqui no Brasil e não entende. Às vezes você lê um poema e não fica aquela compreensão como se fosse uma compreensão simples de um texto. Então, eu não gosto muito de estudar por música nem por poema. Siga dessa forma, é uma maneira que ao longo do tempo, quando você começar a assistir alguns vídeos, você vai começar a rir das piadas, quando for vídeos de humor, quando for vídeo triste, você vai ficar triste com as notícias. Então, acredite no seu potencial, acredite no que você está determinado a fazer. Que se você acreditar e fazer o que eu estou falando aqui, esses simples atos, você conseguirá aprender inglês. Então, vou finalizando meu vídeo. Espero que tenha ficado claro os principais argumentos para você aprender inglês, as principais ferramentas. E como eu disse alguns minutos atrás, ao longo do processo você vai se divertindo. Ao longo do processo você vai encontrando pessoas que vão te ajudar. Ao longo do processo você vai encontrar ferramentas que vão facilitar o seu aprendizado, assim como eu sempre encontro. Meus amigos, meu vídeo é esse. Se você assistiu até aqui, já te agradeço. Aproveita para curtir, compartilhar. Me segue lá também no @SidneyTeodoro. Rafa Brito, se você assistiu esse vídeo, agradeço muito. Se você não assistiu, não tem problema. Agradeço o conteúdo que você vem produzindo na internet, que tem me ajudado. Tenho aprendido muito com você. Vou participar do encontro que você vai estar no próximo dia 13 e 14 de setembro, agora do ano de 2024. Vou estar lá, vou te conhecer pessoalmente. Espero que você assista esse vídeo. Espero que tenha te ajudado. Espero que ajude outras pessoas, assim como você também vem ajudando muitas pessoas. Meus amigos, meu Instagram é o @SidneyTeodoro. Aqui no YouTube também tem muito conteúdo. Eu ensino as pessoas a fazerem uma renda extra, ensino as pessoas a fazerem bons negócios, investir, falo sobre criptomoeda, falo também sobre inglês. E aqui o conhecimento nunca para. Eu sempre busco me tornar uma pessoa melhor, trazer conhecimento, melhorar a minha vida e ajudar as pessoas consequentemente. Vou ficando por aqui. Comenta, compartilha. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo que eu vou me esforçar para responder todas as perguntas. Deixa uma pergunta também lá no Instagram. Deixa linkado meu Instagram, meu Telegram, onde eu venho produzindo todo o conteúdo que eu venho produzindo. Estou postando no Telegram também. Me segue também no Telegram. Vou deixar linkado aqui. Pretendo montar uma grande comunidade de aprendizado lá. Para finalizar, uma frase que eu sempre digo ao final dos meus vídeos. Acredite, trabalhe, faça o que tem que ser feito. Que no final, correndo atrás, fazendo as coisas necessárias, tudo tende a dar certo.